Ô, Carla Bigato e Felipe Bueno, Yes. eu li Estupefacto hoje. Uhum. Duas notícias trazidas pela nossa colunista de todas as manhãs, a nossa Mônica Bergamo, minha amiga querida dínamo do jornalismo brasileiro. A Mônica, ela consegue descobrir coisas que às vezes a gente se impressiona. E hoje ela trouxe duas histórias envolvendo decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma delas protagonizada pelo ministro Gilmar Mendes e outra pela Rosa Weber. E a ministra, o Gilmar Mendes, ele decidiu que uma moça, uma senhora, uma mulher, não sei a idade, acusada de furtar uma picanha, deveria ser absolvida. E a ministra Rosa Weber, ela negou um habeas corpus para uma mulher que furtou 2 shampoos. E ela endossou uma sentença que, nesse sentido, de não dar o habeas corpus, porque a pessoa tinha antecedentes. Bom, a notícia é interessante, mostra uma série de coisas. A Mônica abriu um espaço para uma discussão importante, que é o princípio da insignificância, né, que foi usado pelo Gilmar Mendes para absolver a moça da picanha. Ele disse que não é razoável, palavras dele e destacadas pela Mônica Bergamo, que o direito penal e o aparelho de Estado se movimente no sentido de atribuir relevância à hipótese de furto de uma peça de picanha, 3 tabletes de caldo de carne, ele dá a marca, não vou dar. O Milton Neves disse que a gente não deve gostar de merchan, então não vou falar. Correto. Mas Sendo é um de carne e um de frango, né? Um de carne e 2 de frango. 2 de frango, tá? Desculpa. E uma peça de queijo mussarela, também não vou fazer a propaganda da marca, tudo avaliado em R$135. E a Rosa Weber, ela decidiu no sentido contrário, 2 shampoos, etc e tal. Bom, a discussão sobre o princípio da insignificância está posto. Mas eu gostaria de trazer aqui uma discussão, não sobre o princípio da insignificância, do ato criminoso em si, mas o princípio da significância do Poder Judiciário, com destaque para o Supremo Tribunal Federal. Recentemente, os 11 magistrados, eu ia falar 11 magi, o G foi para os 11 magistrados mais poderosos do país, eles se reuniram. Imagina quanto custa uma reunião de 11 ministros. Nessa época ainda era presencial, mais cara. Aí eles chegam, tem as capinhas, passam a capinha, o cara puxa a cadeira, aquela estrutura toda, os juízes assistentes, carros, né? Para discutir se supermercados devem ter empacotadores. Olha que absurdo, né? A gente já falou dessa história em particular aqui, mas combina com a picanha, combina com o shampoo. O município de Pelotas editou uma lei obrigando os supermercados locais a oferecer empacotador. Aí o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou seja, o assunto seguiu, foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, considerou a lei inconstitucional. Aí a prefeitura procurou o STF, foi parar lá no STF. Aí você imagina assim, o sujeito chega, prefeitura, eu queria falar com os ministros aí. Pois não. Tem uma questão aí de empacotador. Eu quero falar, desculpa, o segurança já devia falar. Não vai. Não, a gente não trata disso aqui. Empacotador, não é assunto constitucional. Mas, pelo sistema de funcionamento da justiça brasileira, entrou, levou. Entrou, tem que discutir. Então teve uma sessão em que os ministros mostraram seus conhecimentos jurídicos sobre empacotadores, né? Emprestaram o seu tempo para discutir saquinho e empacotador. O ministro Gilmar Mendes gastou seu tempo para discutir picanha, gente. A ministra Rosa Weber gastou seu tempo para discutir shampoo. Não, mas era um direito que estava sendo colocado em risco. Não pode chegar no Supremo Tribunal Federal. Não pode chegar no Supremo Tribunal Federal. Tinha que ter um sistema de bloqueio. Sabe aquele que a gente quer que tenha nas penitenciárias para os celulares, para eles não tocarem, que não funciona? Também não funciona no Supremo. Bom, naquela discussão sobre os empacotadores, o ministro Ricardo Lewandowski, ele ficou do lado derrotado, mas aí ele deu um voto que eu comentei aqui quando eu soube dessa história, que eu achei uma delícia. Ele falou, olha, certa feita, ele falou feita, estava no mercado e uma velha senhora pagou os produtos, na hora de empacotar, ficou sem nenhum auxílio. Deram pilhas de saquinhos que são extremamente difíceis de serem abertos. Isso é verdade. Os saquinhos são difíceis de serem abertos. Até a hora que eu descobri que na lateral do saquinho, eles têm uma diferença de altura
para que você possa, pela lateral, puxar. Eu tentava sempre abrir por cima e ficava com aquele negócio. Falava, será que eu trouxe algum produto molhado aqui? Vai, um iogurte, para poder molhar o dedo e dar aquela abridinha. Porque agora não pode nem botar a mão na boca, né, gente? Aí eu descobri que pelo lado abre. Então ele tem razão, é difícil de abrir. E como todos sabemos. E a senhora ficou atrapalhadíssima e criou uma fila. Ele viu isso. Fiquei me perguntando. Por que o ministro Lewandowski não foi lá e falou, deixa eu ajudar a senhora? E aí não tinha uma questão jurídica. Ele criou uma questão jurídica porque ele não foi ajudar a moça. A senhora, no caso. Bom, o Supremo cuida de questões essenciais. Só que ele cuida também de questiúnculas, sem o menor significado. Já discutiu o roubo de galo. Já discutiu o caso de uma consumidora incomodada porque comprou um pacote de pão de queijo mofado. E eu tenho lá o que a ver com isso? Ela que vai discutir no direito do consumidor, foi parar no Supremo Tribunal Federal. Como pode ter um Supremo que se debruce sobre picanha, shampoo, roubo de galo e pão de queijo? A taça das bolinhas do Flamengo, né? A taça das bolinhas do Flamengo, para! Não dá. O ministro Dias Toffoli, presidente Dias Toffoli, que agora vai ser sucedido pelo Luiz Fux, ele, antes do recesso, anteontem, ele disse o seguinte, olha, temos o Supremo mais produtivo do mundo. Fiquei pensando, que critério de produtividade, né, que ele está usando? Qual é o critério do ministro Dias Toffoli? E ele está convencido disso. Da mesma forma que o ministro Decotelli está convencido de que ele fez doutorado e pós-doutorado, o ministro Dias Toffoli está convencido de que o Supremo Tribunal Federal do Brasil é o mais produtivo do mundo. Mas ele não é maluco. Nem o Decotelli é maluco. A acusação no caso do Decotelli é outra. E no caso do Dias Toffoli temos uma questão também. Por que ele diz que o Brasil tem o Supremo mais produtivo do mundo, do que devemos nos orgulhar, pelo visto? É que em 1990, por exemplo, eles receberam 18 mil casos. E no ano passado, 103 mil. Ah, que legal, agora é por quilo, é de baciada. Então põe 1 milhão de casos lá, fica o mais produtivo das galáxias. A gente não precisa de um Supremo Tribunal Federal produtivo, a gente precisa de um Supremo Tribunal Federal improdutivo. Improdutivo. Que produza poucas e boas e essenciais sentenças. Lapidares, acabadas. Aquelas decisões que transformam o país. Não uma decisão sobre picanha, não uma decisão sobre shampoo. É patético ver pessoas tão bem formadas discutindo e envolvidas numa deformação que é o Poder Judiciário no Brasil tem no topo da cadeia alimentar 11 escravos dos processos que chegam às suas mãos. Eles não comandam, eles são comandados. Porque se chega, tem que decidir. Se chega e tem que decidir, isso eles são comandados. O ridículo das histórias define o ridículo das sentenças. Claro que as sentenças são sempre muito fundamentadas, mas é ridículo imaginar um ministro com a formação do Gilmar Mendes, com a formação da ministra Rosa Weber, a serviço de um debate envolvendo um pedaço de carne. Ah, não, mas é o futuro de uma pessoa que está presa. Bom, mas que o STJ resolva, que o Tribunal de Justiça resolva. Não são juízes? Não estudaram? Não fizeram faculdade? Não prestaram concurso? Por que o caso tem que ter... Vai para a primeira, segunda instância, terceira instância, quarta instância, quinta instância? Que é isso? Nós não aprendemos no overlapping com Coutinho? Não dá para resolver isso de outra forma? A Suprema Corte Americana julga 100 casos, então deveriam estar em crise, colapso. Em vez de greve dos entregadores de aplicativos, já ter greve dos ministros do Supremo, da Suprema Corte dos Estados Unidos. E de todos os americanos. Queremos ministro Supremo produtivo, queremos Supremo produtivo, com 100 mil casos. Os ministros americanos, os juízes lá não são ministros, eles são 9. Eles são 9, não precisa de 11. Eles são 9, tem 2 a menos, já é melhor, porque é mais barato. E eles discutem coisas só as essenciais. Aqui a gente discute as coisas essenciais. O Supremo Tribunal Federal discute coisas essenciais entre uma questiúncula e outra. Como é que pode você ter
a decisão monocrática, você ter a decisão da turma. Se você tiver a sorte de cair numa turma, é ferra-brás. Se você tiver na outra turma, é mais flexível. Se cair no pleno, é uma coisa... Tem vários Supremos Tribunais Federais. Para que isso? Então, se a gente tem um sistema como esse sistema não empresta ao país a segurança, a estabilidade, a previsibilidade que a gente precisa. Se só se prestasse a cumprir a missão da segurança jurídica, só, onde há divergência, eles entram. Pois vem cá, o Supremo Tribunal Federal resolve em 2018 que, uma vez encerrado um mandato eletivo, o caso de alguém acusado vai para a primeira instância. 2 anos depois, vem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e fala lá, vai para o Tribunal Especial e dá foro especial para o Flávio Bolsonaro. Para mim, se o Flávio Bolsonaro tem foro especial, não tem, eu não estou nem aí. Eu quero que ele resolva, que ele explique aquilo de que ele é acusado. No fórum é o que for. Para mim, tanto faz. Mas não é tanto faz se o Supremo já disse que não é tanto faz. Só que a principal corte do Brasil disse que tem que ser de um jeito e o Tribunal de Justiça faz de outro. E tudo bem. E aí você vê o Gilmar Mendes discutindo picanha, a Rosa Weber discutindo shampoo, Lewandowski discutindo sacolinha. E ao mesmo tempo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não está nem aí para o Supremo Tribunal Federal. Para mim não estou nem aí. Aí você vê o Rio Grande do Sul, meses atrás, tinha dado um calote no governo federal, devendo 300 milhões de reais. Teve os repasses bloqueados pelo governo federal. O bloqueio estava previsto em contrato. O bloqueio estava previsto em contrato assinado por todos os assessores, secretários, etc., do governo do Rio Grande do Sul. Aí, em vez de pagar, o governador recorreu ao STF. Não é esse governador, antecessor. Aí ele recebeu um pito, levou uma bronca? Não, ele recebeu uma liminar favorável para alongar a dívida por mais 20 anos. Então o recado do Supremo Tribunal Federal é: credores, coloquem suas barbas de molho. Se o contrato não vale dessa vez, por que vai valer nas outras vezes? Insegurança jurídica. Isso chama insegurança jurídica. Quer dizer, nós já tivemos uma empresa de telefonia recente que foi multada pelo Procon porque seguiu as normas da Anatel. Pô, o cara tá lá. Quais são as normas? Essas daqui da Anatel. Vou seguir, o Procon vai lá e multa. E aí? Quer dizer, isso é insegurança jurídica. Você não sabe o que você tem que fazer. Agora, se o camarada da picanha é solto e o camarada do shampoo fica preso, você também não sabe o que tem que fazer. Eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado. Para mim, tanto faz. Se o camarada da picanha está certo, se o camarada do shampoo está errado, não importa. Eu quero que o Supremo tome uma decisão. Eu quero que o Supremo não trate de picanha e de shampoo. E o Brasil espera que eles só tratem das questões constitucionais. Veja, as decisões envolvem questões institucionais graves. O Supremo tem que discutir. É um problema prático, urgente, ou é uma divergência teórica, doutrinária, boba, sem impacto concreto? O Supremo não tem que decidir. Tem uma lei que o Congresso Nacional já decidiu, está discutindo, deixa com o Congresso Nacional. Tem um texto expresso dizendo que algo tem que ser feito e está sendo burlado. O Supremo entra em cima. Do contrário, e é o que está acontecendo, a gente tem um Supremo Tribunal Federal que está comprometendo, não é a imagem do Supremo, que essa tem que ser preservada, mas o Supremo está comprometendo a atividade própria de uma Corte Constitucional. Agora, quem na Câmara dos Deputados, quem no Senado Federal, quem no Supremo Tribunal Federal, quem no Conselho Nacional de Justiça está discutindo uma revisão para impedir a irrelevância tomar conta do dia a dia dos ministros do Supremo? Ninguém. Está todo mundo feliz. E aí põe plaquinha fora Supremo, sabe? Aí tem plaquinha fora Supremo. Não é fora Supremo, é mais Supremo. Mas mais Supremo supremando, só coisas supremas. Não pode ter coisa irrelevante. Não é irrelevante Tribunal Federal, é Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem que ter lá os 11 caras que só discutem coisa fina, coisa de primeira.
E não coisa de segunda. Ah, picanha, não vou discutir se é carne de primeiro ou carne de segundo. Não sei nem se essa marca aí tem boas picanhas. O Wessel talvez possa saber. Mas o fato é, não podemos nos perder. E nós estamos nos perdendo. Tem a discussão que a Mônica propõe, que é o princípio da insignificância do ato criminoso. E tem o princípio da significância do Supremo Tribunal Federal. Ao ver ministros discutindo coisas irrelevantes, eles se curvam à irrelevância. Não. Eles têm que protestar contra a irrelevância, fechar as portas do Supremo para os processos irrelevantes, só se concentrar nos processos relevantes de natureza constitucional, e o Congresso Nacional devia se debruçar sobre isso, para, em vez de ficar discutindo como tem que nomear ministro do Supremo, se tem que ser da corporação, se tem que ser juiz togado, se não tem que... sei que isso é uma bobajada. Temos que obrigar, e o Supremo Tribunal Federal, não obrigar, impor, tem que mudar a lei, tem que mudar a Constituição, tem que fazer o que for para que o Supremo Tribunal Federal só cuide das questões supremas e feche as portas para a irrelevância.